Alô, pessoal, boa noite para você que acompanha o Alessio Martins, acompanha os serviços Paysandu, muito boa noite. Noite de sexta-feira, 19 horas e 45 minutos. Nós estamos abrindo aí essa live para bater um papo com você, o tradicional bate-papo com o seu amigo Alessio Martins. Desde já quero agradecer o carinho da audiência de todos, que sempre acompanha o nosso trabalho, sempre está compartilhando as nossas transmissões. E hoje, mais uma vez, eu quero pedir também para você compartilhar, igual eu já estou fazendo aqui, estou compartilhando na minha linha do tempo, e hoje a gente vai bater um papo. Rapaz do céu, deixa eu primeiro só falar para vocês. Eu descobri esse programinha aqui através do nosso amigo Diego, e daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Agora segura o Alessio, hein? Agora é entrevista direto, agora a gente sempre vai estar batendo um papo, convidando o pessoal aí para estar expondo alguns assuntos polêmicos da cidade e também algum papo descontraído com alguma autoridade, com alguma pessoa conhecida, ou até mesmo aí as pessoas que nos acompanham, vamos sempre estar fazendo esse bate-papo bacana, tá? Ó, o convidado de hoje aqui, deixa eu já colocar na tela, é o nosso amigo Diego Sanches, né? Engenheiro civil. Boa noite, Diego. Boa noite, Alessio. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo agora na Serviços Paysandu. Obrigado pelo convite. Isso aí, ó, Diego Sanches, vocês já sabem, já foi vereador aqui na cidade, já foi candidato a prefeito, né? E hoje já exercia, né? Hoje exerce mais aí a função de engenheiro civil. Isso mesmo, né, Diego? Isso mesmo, engenheiro civil e nos últimos anos aí trabalhando como professor e consultor de engenharia aí para poder público, vereadores, Que prefeituras. bacana. Então, de planejamento, você entende, né? Trabalho para isso. A gente nunca sabe tudo, mas é a minha área. Exatamente. É um pouquinho, né? Estamos na luta. Isso aí. Pessoal, a gente abriu esse bate-papo aqui, é mais para deixar aí a população a par do que está acontecendo, que foi um assunto polêmico. Muitas pessoas até que falaram, Alessio, você não vai tocar no assunto aí do terreno, que era da Coapar, aí foi retirado da Coapar, mediante aí um projeto de lei que foi para a Câmara de Vereadores, e agora se fala muito em vender esse terreno, né? Tem até áudio do prefeito, inclusive, eu não sabia, mas o Diego falou para mim hoje, que o prefeito Tarcísio participou de um programa de televisão, onde ele mencionou que realmente a intenção, de rádio, né? A intenção é vender esse terreno para que seja investido em pavimentação asfáltica, que deixou a opinião da população dividida na cidade, né? Pois muitas pessoas estavam com aquele sonho da casa popular. E retirando esse terreno da Coapar, de momento, esse sonho acaba indo para o ralo, né, Diego? Eu acho que não impede a realização de casas populares no futuro, mas é um passo para trás, né? É um passo para trás, na minha opinião, aí a devolução desse terreno para a Coapar. Ah, sim. E, Diego, na sua opinião, né? Esse terreno ali que fica na Avenida Independência, descendo ali para a estrada Chica Chica, daria para fazer quantas casas nesse terreno ali? Olha, Alessio, varia muito com o projeto, né? Mas ali de 70 a 80 casas populares é o que eu acredito que pode ser feito ali. E na sua opinião aí como engenheiro civil, entende aí de planejamento, foi uma decisão correta que tanto o executivo e agora o legislativo aprovou para que tome essa medida? Só para a gente entender, você deve saber mais que eu e algumas pessoas que estão assistindo. Para a pessoa entender, como que foi? Era da prefeitura, a prefeitura cedeu para a Coapar e a Coapar abriu mão desse terreno? É isso mesmo que os vereadores estão falando ou não? Olha, na verdade, é assim, esse é um terreno público municipal que foi aprovada uma lei para passar esse terreno para a Coapar. Mas a Coapar, claro, ela não ganhou esse terreno, ela tem que usar esse terreno para programas habitacionais, para construção de casas populares. A prefeitura alega, eu não tenho como saber se isso é verdade ou não, né? Daí não cabe a mim aqui dizer, mas a prefeitura alega que a Coapar está informando que não irá realizar casas populares, não irá construir casas populares aí. Com base nisso, a prefeitura está aprovando uma lei que revoga aquela lei anterior, ou seja, o terreno
volta a ser totalmente da prefeitura. Esse ponto em si, eu acho que é mais uma questão burocrática, né? Porque se surgir um outro projeto da Coapar, a prefeitura pode fazer a doação novamente, ou pode usar esse terreno para outros usos de casa popular, outros projetos de casa popular. A minha preocupação e o que eu sou contra é que esse terreno seja vendido, porque aí sim você fecha qualquer possibilidade da construção de casas populares ali. E só para deixar a população ciente, que muitas pessoas comentaram, os vereadores votaram aí a venda do terreno. Até então não teve votação da venda do terreno, né? E sim para a saída da Coapar para fazer as casas populares nesse terreno. Ele retorna para a prefeitura e, mediante a isso, vai ser enviado um novo projeto, possivelmente, né? Pelo que a gente vê, vai ser enviado um possível projeto aí sim de venda, né? Esse primeiro projeto é a volta do terreno para a propriedade da prefeitura, né? Numa segunda etapa, isso até onde eu sei não está protocolado na Câmara ainda, né? Mas extraoficialmente a gente ouve falar de que vai ser protocolado, né? Até nesse áudio que eu ouvi da entrevista do prefeito hoje, eu ouvi um áudio no WhatsApp dele dando uma entrevista. Ele fala da venda do terreno, né, para utilização, segundo ele, na pavimentação do Parque São Jorge. É isso que a gente está ouvindo na cidade, né? Você que entende ali, um terreno daquele ali seria avaliado em praticamente quase 2 milhões, né? Aquele é um terreno que hoje ele é até difícil de avaliar, né? Porque nós estamos numa época com um mercado ruim e que é um outro motivo para não vender, né? Porque é um terreno, hoje ficou muito bem localizado, ele está dentro da cidade, praticamente, né? E do lado de uma escola, e o mercado está em baixa. Então, se a prefeitura quiser vender às pressas esse terreno, vai perder dinheiro, né? Eu pergunto para você, se você que tem um terreno seu, um imóvel seu, se você não tiver precisando realmente, você venderia o seu imóvel nessa época que a gente está? Não tem como, né? Você vai desvalorizar muito hoje, né? Sem dúvidas, né? Até para explicar para o pessoal, né? A Coapar, né, é a Companhia de Habitação do Paraná, né? Então, ela constrói casas no Paraná em parceria com os municípios, né? E aí, o que é a nossa grande crítica aí? Não é nem esse fato de pegar o terreno de volta, né? Como eu disse, essa é uma questão burocrática. Se a prefeitura pegasse de volta, mas utilizasse em outro programa habitacional que não fosse da Coapar, ou um programa próprio, tudo bem. O problema é que, assim, a gente não viu andar durante esses 8 anos da atual administração, andar de verdade os programas habitacionais, né? O máximo que a gente teve de avanço, que eu posso citar aí, é no plano diretor, que foi aprovado na legislatura passada. Eu e os demais vereadores da legislatura passada aprovamos que nos novos loteamentos, 1% da área desses loteamentos necessariamente fica para a prefeitura para uso exclusivo em habitação de interesse social, para renda, se eu não me engano, até 3 salários mínimos, né? Só que é bem diferente desse terreno que nós temos ali, né? Porque são situações diferentes, né? Até a gente estava conversando sobre isso, Alessio. Os terrenos que a prefeitura tem nos novos loteamentos para fazer casas populares, que seriam esses do plano diretor, são terrenos pequenos, que podem ser usados em programas menores, em programas próprios da prefeitura, né? Quando você tem um programa grande, um programa financiado pelo governo do estado, pelo governo federal, é muito difícil que esse financiador aceite fazer, suponha, 100 casas em 50 terrenos diferentes. Por isso que a gente tem que ter áreas grandes para poder fazer esses programas habitacionais. E, infelizmente, ali seria uma área que, se vender, é complicado de encontrar outra numa região bacana para a população, e sem contar que o pessoal já está até comentando que há 4 anos atrás, né, foi aí um projeto, há 4 ou 8, me corrija aí, Diego, que foi o projeto onde o pessoal fez campanha em cima de casas populares, né, e isso não acabou se concretizando, e já tem até algumas pessoas agora comentando que agora é o sonho do asfalto, né, tirando o que pode ser casas populares e incluindo
agora prometendo pavimentação asfáltica no São Jorge, que é o meu ponto de vista, já moro em Paysandu, hein? Eu vou fazer 41 anos de idade esse ano, moro aqui desde os 3 anos de idade, passei um período fora morando em Maringá, mas sempre aqui em Paysandu. É um bairro pioneiro na cidade e hoje, infelizmente, é abandonado. E eu acredito que hoje nós temos 9 vereadores, já se passaram gestões e mais gestões, e poderia muito bem aí os vereadores cobrar dos seus deputados, né, dos seus representantes em Curitiba, dos seus representantes em Brasília, conseguir recursos para pavimentar esse bairro aí que é tão carente e precisa de pavimentação asfáltica. Então, a minha opinião, a Coapar não tem o projeto para fazer as casas. Tudo bem, revoga lá da Coapar, mas vender esse terreno, eu sou contra também. Eu acredito que tem que deixar esse terreno para uma futura administração. Que já está em cima, né, Diego? Nós estamos no meio de agosto, novembro já tem as eleições. Para que vai mexer nessa situação agora de vender um terreno, tirar o sonho de algumas pessoas de casa popular para falar que vai investir agora em pavimentação asfáltica? Já que dizem que a Coapar não se interessa mais nesse terreno, uma coisa que eu acho absurdo, porque você tem dados aí que a Coapar tem projeto aí de 2019 até 2022 para entregar muitas casas no estado do Paraná, e por que só Paysandu não conseguiu essas casas? Aí eu te pergunto, faltou projeto da prefeitura para a Coapar, Diego? Exatamente isso que você falou, Alessio. Em 2016, né, teve esse cadastro. Inclusive, na época, como vereador, a minha grande preocupação era o controle dessa fila, né? Na época, eu tenho uma lei de minha autoria que obriga a prefeitura a divulgar a fila de espera, porque a fila sendo transparente, eu acredito que ela fique mais correta, né? A ideia é você atender as pessoas que mais precisam, né? Critérios técnicos. E não utilizar a casa popular para indicar para os amigos do rei, né? E aí fazer política com isso. E aí isso foi anunciado em 2016, né? Próximo às eleições. Eu não vou aqui fazer acusações, eu não tenho como comprovar nada, mas no mínimo é estranho, né? Que a gente faça um cadastro gigantesco. Na minha opinião, foi mal divulgado. Em que sentido? Se a prefeitura não tinha firmeza que as casas iam sair, deveria ter sido honesta com a população e falar, gente, estamos fazendo um cadastro, estamos lutando pelas casas, mas não sei se vai sair. Mas em ano de eleição, a honestidade, a sinceridade, às vezes, fica esquecida, né? E aí é o que você falou em relação à venda dos terrenos. Se a prefeitura não conseguiu fazer as casas populares, tudo bem. Ninguém está falando que também é fácil trazer casas populares, não é. É um projeto de muito recurso, tem que ter articulação, tem que ter projeto. Agora, por que vender o terreno? Mesmo que vender agora, não vai dar tempo de licitar o asfalto, né? A não ser que eles tenham uma agilidade que não tiveram. Novamente, né? Isso, e é muito estranho que essa promessa do asfalto saia, faltando aí 100 ou 99 dias para a eleição. Muito em cima. Então, vai dar tempo só de fazer o anúncio do asfalto. E não tem como fazer o asfalto em 99 dias. Ainda mais próximo ao período eleitoral, que a coisa é mais burocrática. Agora, por que vender? Por que fechar essa porta? Eu acho o seguinte, o prefeito teve os méritos dele e teve os deméritos dele. Fui muito crítico dele na primeira gestão, como vereador, fiscalizei, mas teve sim os méritos. Agora, está se encerrando um ciclo. Ele não pode ser candidato, então teremos um novo prefeito em 1º de janeiro. Por que fechar essa porta para o novo prefeito? Quem quer que seja. Se o próximo prefeito, que vai ter apoio popular, acabou de ser eleito, se ele achar que esse terreno tem que ser vendido para fazer asfalto, e a população concordar, a nova Câmara concordar, tudo bem. Né? Aquele terreno é do povo, se o povo concordar. Agora, no finalzinho do mandato... Oi? Faça uma audiência pública, né, com a população para saber qual que é a opinião. Não é chegando e vendendo, que é do povo aquilo lá, né? Exato, é um terreno do povo. E então deixe para o próximo prefeito, que vai acabar de ser legitimado pelo voto popular, claro que vai estar com a aprovação alta, acabou de ser eleito, e deixe o novo prefeito, a nova Câmara, com a população,
resolver. Se achar que tem que vender, tudo bem. E aí o próximo prefeito vai fazer a licitação e vai vender. E você citou uma questão importante da Coapar, né? Eu não posso falar se teve projeto ou não teve, porque eu não tive acesso interno à prefeitura e não tenho, nem quando eu era vereador não tinha direito, porque a prefeitura sempre foi ruim, demorada para mandar os projetos para a gente. Essa Câmara aí que está aí sabe, muitas vezes a gente pede informação e demora, e vai. Mas enfim, eu peguei aqui algumas matérias do site da Coapar, Alessio. Ó, uma matéria do dia 5/8, ó, antes de ontem. Paraná terá 540 milhões para investir em habitação popular. O governo vai viabilizar a construção de 4.163 novas casas populares nos municípios de Arapongas, Londrina e Ponta Grossa. Aí você pode falar, mas são cidades maiores, né, um outro porte. Uma outra matéria do dia 29/7. Coapar recebe terrenos para construir 23 casas em Rio Bom. Então, o prefeito de Rio Bom, a prefeitura de Rio Bom, está passando o terreno para a Coapar. E a prefeitura de Paysandu está pegando de volta. Por quê? Uma outra matéria aqui. Obras da Coapar mantêm mais de 5 mil empregos no Paraná. Serão 1.960 unidades habitacionais em todo o estado, que geram juntas 5.017 empregos. Matéria do dia 9/7 também, do mês passado. Tudo isso no site oficial. Depois eu posso compartilhar também os links disso. Pode né? colocar Está no os site. links nos comentários depois, né? Sim, estão no site da Coapar. A pergunta é, por que fechar a porta para o próximo prefeito? Né? A gente sabe que o Ratinho tem interesse em investir em habitação popular, né? Porque vai chegar nos últimos 2 anos de mandato. É um programa que ele pode usar para alavancar a aprovação popular dele. O Bolsonaro vai para a reeleição em 2022, provavelmente. A economia está estagnada por conta do Covid. E a habitação popular pode ser um dos meios que o governo federal vai usar para incentivar a economia. E aí imagina se surge um projeto novo aí, federal ou estadual, aí a prefeitura não tem o terreno mais. Sabe o que vai acontecer, Alessio? Vai ter que comprar um terreno lá longe, porque é onde a prefeitura vai ter dinheiro. Vai ter que comprar uma área rural longe. E aí vai acontecer o que a gente sempre criticou, colocar casas populares isoladas. Você cria um bolsão de pobreza, você cria discriminação. Então a gente acredita que a habitação popular ela tem que estar integrada no meio urbano. Ela tem que ter acesso à mesma escola, à mesma creche, ao mesmo UBS que a população que já mora ali tem. Exatamente. Você até mencionou aí que a prefeitura, muitas cidades, oferecendo terreno para Coapar para construção, e Paysandu na contramão, né? Pegando de volta. A gente só está falando na possibilidade deles vender, porque até o momento esse projeto ainda não foi para a Câmara de Vereadores. Não indo esse projeto, esse terreno fica ali da prefeitura para o prefeito atual ou o próximo prefeito decidir o que vai fazer. Esse terreno eles podem fazer um novo projeto para voltar para a Coapar? Pode. No meu entendimento, você encerrou uma sessão, né, para a Coapar, mas se o próximo prefeito conversar com a Coapar, achar que é viável, achar que tem um projeto, pode fazer uma nova lei. Se a nova Câmara aprovar, o terreno pode ser cedido para a Coapar novamente. E aí por isso que eu falo que o fato de revogar essa lei, como foi feito agora, é um prejuízo burocrático, vamos dizer assim, né? Se parar por aí, isso não vai atrapalhar tanto. Mas na minha opinião, eles estão, na minha opinião, tá? Não foi protocolado nada. Parece que estão preparando para a venda do terreno, né? Pelas conversas. Porque por que a prefeitura ia tocar nesse assunto agora? Por que eles iam revogar em ano eleitoral uma lei dessa? É estranho. Não, o próprio áudio do prefeito Tarcísio deixa bem claro que nesse áudio que vazou aí em um grupo de WhatsApp que tem na cidade, onde ele menciona, né, que o terreno voltaria da Coapar para o município e o valor poderia se investir em pavimentação asfáltica. Para investir o valor do terreno tem que vender, né? Não vai cair do céu o dinheiro. Vai pegar o terreno e trocar em asfalto, vai ter que vender. Aí, essa é a questão. Se porventura, que aqui, pessoal, nós não estamos
Depois muitas pessoas falam, fizeram uma live aí falando que a prefeitura está vendendo o terreno. Não tem projeto na Câmara, a gente só está falando na hipótese que pode ser vendido, porque já retiraram da Coapar. Tem áudio até do prefeito falando em usar o valor do terreno em pavimentação asfáltica, então a possibilidade de venda é muito grande, mas tem que ir para a Casa de Lei. Quem que aprova é os vereadores. Para esse projeto ser aprovado, é diferente desse de revogação, né, Diego? Não é só que desse foi 5-4, pegar o terreno de volta. Para vender tem que ter pelo menos 6 votos, é isso? Isso, no meu entendimento, né, e reforçar o que você falou, né? Não estamos aqui falando que a prefeitura está vendendo o terreno, né? Porque não foi protocolado ainda. Mas, por esse áudio que vazou, pela entrevista dada, pelas conversas, a impressão é de que o próximo projeto é esse. Ou talvez a prefeitura recue, que é o que a gente espera. Segundo, que eu quero colocar aqui, que eu respeito a posição de todos os vereadores, acho que o vereador é eleito, ele é legítimo para fazer as decisões lá dentro, né? Se ele está certo ou errado, as eleições vão estar aí, então aí já e a população vai julgar, né? Se os votos que os vereadores deram e durante o mandato foram bons ou não. No meu entendimento, esse é um projeto de alienação de imóvel público, é um projeto qualificado, que você precisa de uma maioria qualificada, que seriam 2/3 da Câmara. Então, seria um projeto que precisa de 6 votos para ser aprovado, no meu entendimento. Inclusive, na nossa legislatura, né, a prefeitura tentou vender uma grande quantidade de lotes, que foi aprovado nesse mandato agora. Foram vendidos nesse mandato agora, né? Não sei se todos foram vendidos, mas foi autorizado. Foi autorizado. E, na época, o projeto teve 5 votos favoráveis pela venda e 4 votos contrários, que foi o meu voto, o voto do Toninho, o voto do professor Marcelo e o voto do Benito. E, na época, o projeto, apesar de ter 5-4, ele foi reprovado, porque ele precisava de 6 votos. No meu entendimento, é a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ser vários terrenos, é um terreno só. Exatamente. O pessoal até comentou aqui, eu já tinha mencionado, acho que acabou não respondendo, mas só por esse fato que algumas cidades estão cedendo terreno para a Coapar, né, para que sejam construídas essas casas populares de mais de 540 milhões que serão investidos em casa popular. E Paysandu, na contramão, retirando o terreno da Coapar, no seu entendimento, como engenheiro civil, faltou projeto, então, Diego? Aparentemente faltou projeto, né? Como eu disse, é complicado a gente falar assim, afirmar 100% assim, faltou projeto, porque a gente sabe que existe uma burocracia por trás disso, mas a gente sabe que recurso público federal e estadual é uma mistura de projeto e articulação política, né? Se tem outros municípios conseguindo, municípios maiores, municípios menores, por que aqui não? E se não conseguiu, tudo bem, né? Divulgue o que fez de bom durante os 8 anos, que teve pontos bons, mas aceite que não conseguiu fazer isso e deixe a porta aberta para o próximo prefeito, né? Exatamente. Como se diz, né? Vamos só ver o que o pessoal está comentando aqui. Vamos ver aqui rapidinho, tem bastante gente. O Alan César Veronese com a gente, a Kelly Fabiana, a patroa está assistindo aí, ô Diego, ó. É público fiel, né? Até ela tá cuidando para ver o que eu tô falando aqui. A minha tá do lado aqui, rapaz. Se eu falar errado, ela já puxa aqui a cadeira aqui, eu já caio aqui de cena aqui, rapaz. Aparecida Cida, boa noite. Elisângela Raimundo, Alice Lopes, a Neuza Malacrida também. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente já falando aqui de política, eu não quero nem saber se o Diego, até onde eu sei, parece que até no momento não fez nenhum pronunciamento se é pré-candidato ou não, eu não sou para nada, né? E a gente está fazendo esse bate-papo para esclarecer. Nós não estamos aqui acusando A ou B, a vereador que votou a favor, vereador que votou contra, nós estamos fazendo aqui um bate-papo. O Diego, ele é engenheiro civil, entende do assunto, por isso que a gente está falando baseado em conhecimento de causa, né? Não estamos aqui, tem que vender ou não tem que vender. Estamos simplesmente debatendo um assunto polêmico da cidade, porque se forem lá na delegacia, né, Diego, fazer boletim contra nós, aí lascou, né? Aí eu tenho que cancelar minha página aqui, não posso falar mais nada, porque nós estamos tendo uma conversa pacífica aqui, só demonstrando para a população o que está acontecendo na cidade. Porque teve vereador aí que eu sei que já foi fazer boletim aí contra as pessoas que comentaram deles na rede social.
Aí é brincadeira. Vamos trabalhar, vereador. Deixa esse povo falar. Esquece com rede social, não. Deixa o Facebook aí com a Alessio fazendo comercial, trazendo notícias. Vocês vão aprovar projeto bom para a população. Chega de ficar aí brincando em Facebook, vai? E assim, eu acho que aqui não é um espaço, né, para a gente falar de pré-candidatura ou não, até para separar, mas até onde eu sei, a gente ainda está num país livre e democrático, né? Exatamente. Então a gente está expressando aqui algumas opiniões, como você disse, não é que tem que vender ou não tem, isso é uma decisão mais até política do que técnica, né? A população tem que decidir. Agora, a gente está aqui para esclarecer alguns pontos, né? Agora, esse negócio do BO tem que tomar cuidado, né? Quando eu era vereador, fizeram 2 BOs contra mim aí, que foi uma coisa absurda, né? Um por fiscalizar o aterro sanitário, me acusaram de invasão de domicílio, e tinha lixo hospitalar lá, e não sei como é que está agora o aterro. E outro, um famoso secretário aí, que depois foi encontrado dinheiro na casa dele aí, alegou um monte de besteira e tinha uma câmera que mostrava o contrário. Mas eu acho que o debate tem que ser bem colocado. E é importante colocar um outro ponto também, Alessio. Ninguém é contra fazer asfalto no Parque São Jorge. Não, muito pelo contrário. Aquele asfalto já passou da hora de ser feito. Agora, na minha opinião, esse asfalto ele tem que vir de outras fontes, né? Ele tem que vir de financiamentos estaduais, federais, recursos próprios, que a gente sabe que é difícil. O município tem um monte de dinheiro sobrando? Não tem, não. Mas poderia ter economizado ao longo desses 8 anos. Até uma sugestão aí para os vereadores, se quiserem pedir um requerimento para a prefeitura aí. Quanto foi gasto de festa nesses 8 anos? Alguns anos não teve, outros teve. Quanto? Dá pra fazer uns barraquinhos, hein? Casinha do Papai Noel, licitação de salgadinho, só para entrar em algumas aqui. Então, assim, poderia ter economizado, poderia ter buscado mais recurso, buscado emenda. Agora, vai vender o terreno, aí é aquela coisa, né? Para cobrir a cabeça, você descobre o pé. Será que resolve? Tem uma pergunta bacana aqui do André Franco de Oliveira, mais direcionada a você, né? Porque é assim, a gente não é contra a pavimentação asfáltica do São Jorge, né? Mas eu acredito que vender um terreno daquilo ali que vai valorizar e muito, porque ali tem um potencial grande ali de condomínios ali, apesar que tem um condomínio que está mais parado do que as casas populares de Paysandu, né? Mas vai valorizar e muito, né? A pergunta do André aqui, como é a área nobre de interesse de construtora? Não daria para fazer uma permuta com um terreno maior, pouco mais distante, da onde daria para fazer mais casa? Era uma opção, né? Não torrar o dinheiro para fazer asfalto, não que nós somos contra asfalto, mas eu acho que o asfalto conseguiria uma verba estadual ou federal. Perfeito. Né, como eu disse, eu não sou totalmente contra a venda do terreno. Eu sou contra a venda do terreno para fazer uma outra situação que não é das casas populares e no fim do mandato, numa correria, sem audiência pública, sem um debate adequado. Agora, aquele terreno ali, ele é bem valorizado, isso que o André colocou é importante. Se a população entender que é melhor ter um terreno, o triplo desse, um pouco mais afastado, o próximo prefeito entender isso, a próxima Câmara entender, tudo bem, pode ser feita uma permuta. Se a população entender que não, fica-se com um terreno mais valorizado. Claro, como qualquer imóvel, né? Você pode ter um imóvel maior e perder em localização, ou ter um imóvel menor e ganhar em localização. Isso vale para tudo, quando a gente trata de imóveis. Só que tem que ser discutido com a comunidade, né? Ninguém vende o teu terreno, a tua casa, Alessio, sem a tua autorização. E aquele terreno lá é de 40 mil paysanduenses, né? E aí vai ser vendido correndo? Se for realmente o projeto para a Câmara, antes de ir tem que ter audiência pública. E audiência pública de verdade, né, Alessio? Porque até nos cursos que eu ministro para vereadores, né, muitas vezes a gente discute essa questão da audiência pública. Tem muito projeto de lei que é obrigado a ter audiência pública. Por exemplo, plano diretor. Tem projeto que não é obrigado, mas deveria ter. Como uma venda de um terreno desse, por exemplo. Mas eu acredito que essas audiências públicas elas têm que ser regulamentadas no município,
Infelizmente, eu fui ter acesso a esse tipo de informação sobre a audiência pública depois do mandato, então não pude mais apresentar essa lei. Mas não, a audiência pública ela tem que ser audiência de verdade. A comunidade tem que ser ouvida de verdade. Eu já presenciei aqui em Paysandu a audiência pública segunda-feira, 3 horas da tarde. Aí eu pergunto, a população consegue participar? Ou aquela é uma audiência, será que só para constar em ata? Outra coisa, tem coisa que tem que ser bem debatida, bem explicada. Não adianta, como no plano diretor muitas vezes, você explica uma questão lá, fala de uma questão, uma ferramenta complexa de engenharia, explica ela em 2 minutos, ninguém entendeu. Nem o engenheiro ali entenderia, porque é 2 minutos. E aí fala assim, alguém discorda? Ninguém levanta a mão. Aí coloca na ata, então, aprovado por unanimidade. Então isso não é audiência pública. As pessoas têm que saber o que está sendo debatido. E em tempo de pandemia, que está todo mundo preocupado com a saúde, está todo mundo preocupado em ter comida dentro de casa, e daqui a pouco o debate vai ser eleição, será que tem espaço nesse momento para debater a venda de um terreno desse porte? Não tem, não tem. Assim, com todo respeito aos nobres vereadores, ao prefeito, mas, ó, ser bem sincero, como você disse, uma época de pandemia, época que vai começar a falar em política, em reeleição, em eleição. Rapaz, aí quando o povo fala demais, vai usar esse dinheiro para fazer aquilo lá, aí vocês criticam o povo, vocês parece que vocês chegam e jogam lá na cabeça do paysanduense, não só Paysandu, porque isso acontece em outras cidades também, aí o povo fala o que vem na cabeça e alguns ficam bravos, mas parece que vocês gostam de ouvir, fazem as coisas na hora errada. Essa é a explicação. Ó, a Gislaine, um grande abraço, está acompanhando a gente. A Andréia aqui mandou aqui, live ótima. Ambos falam bem. O Diego, né? Porque o Alessio fala mal pra caramba. Muito explicadinho, parabéns, né? Vamos mais aqui. O César também, ótima live. Marlene, ó, o que é esclarecido fica tudo certo, né? Exatamente. Quem mais aqui? Daniel Marinho, mandando um abraço também. Elisângela. Alain, democracia, temos direito de expressar nossas revoltas. Tá certo, né? Que mais aqui? O Sérgio tem que falar dos aluguéis que a prefeitura paga, vender os terrenos. Vamos numa outra live falar isso aí, né? Não vamos sair fora do assunto aqui não, tá? Mas eu agradeço a todos, tá, pessoal? Ó, a Andréia novamente falou, Paysandu precisa de mais debates assim sobre política, apesar que eu não sei muita coisa de política não, tá? Eu tô meio aqui aventurando aqui com o Diego aqui, né? Patrick Prado, boa noite. A Giane Viliane também mandando boa noite. A Elisa Regina, ano decisivo, tem que mudar todos da administração. Vixe, essa é a opinião dela, hein, gente? De novo, ela falou, prefeitos e vereadores, chegue dos mesmos. O Sérgio Novelli, boa noite. Alessio e o Diego. Grande Serginho, um abraço, Serginho. Gente boa. Pessoal, ó, é isso aí. Convidamos aqui o Diego hoje para falar sobre esse assunto, tá? Acredito que o que teve aqui em nosso conhecimento, mais o conhecimento da parte do Diego, foi expressado para vocês. Se tiver algum vereador que votou a favor ou votou contra, querer o espaço aqui para a gente falar sobre o assunto, estamos à disposição também, mas daí eu chamo o Diego para ajudar eu, porque eu não sei de engenharia civil não, rapaz. O Alan, parabéns, ótimo debate. Considerações extremamente válidas e sempre bem colocado. Diego possui muito conhecimento técnico. Olha aí, o Rinaldo, hein? Um abraço pro Rinaldo, parceirão. Diegão, estamos com mais de meia hora aqui, rapaz. Vamos, já tá cansando a goela aqui, hein? Sextou, né? Mais alguma situação, hein? Você quer passar? Não, Alessio, na verdade eu gostaria primeiro de te agradecer, né, a oportunidade de ter esse espaço aqui. A gente sabe que a sua página tem um alcance muito grande em Paysandu, então é uma oportunidade de ajudar no debate democrático, que é isso que é uma coisa que me motiva, né, até uma das coisas que me levou para a política, que é poder, de uma certa maneira, com luta, com esforço, fazer a diferença. Eu levar as informações corretas e com clareza, ajudar o debate, ajudar a democracia, isso é ajudar Paysandu. Então, quero te agradecer todo mundo aí que mandou recado, obrigado pelo carinho,
tá? E dizer que eu estou sempre à disposição, né? Um pouquinho que eu puder ajudar, um pouquinho que eu puder contribuir, é só me avisar, não tem dia, não tem hora, tamo aí. Beleza, Diego, valeu, um abraço, que Deus te abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram da live aqui. O assunto polêmico que está na cidade. Eu acredito que deu para a gente passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre esse assunto. Agradecer o Diego mais uma vez aí por esta parceria e esclarecer com conhecimento de causa os pontos contra, né? Ou a favor desse assunto polêmico que está na cidade, né? Fiquei sabendo aí que teve vereador que até fez boletim de ocorrência contra algumas pessoas, mas complicado isso aí, né, gente? Eu acho que cada um deve se expressar. A gente está aí na mídia, né? A gente é criticado, tem que saber aceitar as críticas do dia a dia. Essa é a opinião minha. Eu acredito que é uma bobeira tremenda. Eu não sei se a pessoa ofender a honra, a moral da pessoa, aí parte para fazer um boletim de ocorrência. Mas se a pessoa não está concordando com a sua ideia e expressa a opinião na rede social, aí as pessoas vão lá e já processam, meu Deus, aí complicou, né? Aí voltou a ditadura de novo. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos aí que participaram conosco, tá? E com certeza, rapaz, Diego, agora que você me ensinou esse negócio aqui, rapaz, segura nós fazendo transmissão, hein? Um abraço, pessoal. Uma ótima sexta-feira a todos.